E aí, pessoal, vamos ver quem é que se conecta por aí para falar hoje sobre carreira, né? Então, vou falar sobre essa carreira de gerenciamento de projetos e, mais uma vez, é um bate-papo aqui sobre experiências minhas passadas e como é que eu tomei as minhas decisões de carreira, né? O grande Sandro por aí, olá, Marcos. E, claro que cada um tem uma carreira, e que é muito difícil você tomar suas decisões de carreira, né? Acho que todo mundo passa por essa dificuldade aí, bom dia. E coloca quais são as suas dificuldades de carreira hoje, o que você está pensando, porque o grande objetivo aqui é realmente trocar experiência, trocar informações. Eu vou falar o que eu tenho visto de alguns outros profissionais e também como é que eu fiz ali na minha carreira, para que de repente sirva como uma ideia, né? Como uma ideia, não como algo que você tem uma maneira única de fazer, né? Então, pensando em carreira de gerenciamento de projetos, ontem eu estava falando aqui no live da questão de que você precisa definir algum tipo de carreira. Não tem como você querer fazer todas as coisas, né? Ah, eu quero ser gerente de projeto de TI, de ágil, de risco, de portfólio, de PMO. Então, se você tentar fazer todas as coisas, no final das contas, você não vai fazer coisa nenhuma. Que quando a gente pensa em gerente de projetos, muitas vezes a gente não faz a devida analogia, né? E quando você faz analogia com outras profissões, isso aí fica mais evidente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma perguntinha aqui. Mas quando a gente faz essa analogia com outras profissões, fica ainda mais evidente, né? Não dá para você querer, por exemplo, ir num médico que o cara é ortopedista, oftalmologista, pediatra e tudo mais. Você não vai. Você vai num cara que é especializado. E parece que é um conceito contraintuitivo, porque a maior parte dos gerentes de projeto que eu converso, o que eles querem fazer? Eles querem fazer um monte de coisa porque eles acham que, se ampliar o leque, eles têm mais oportunidades. E é contraintuitivo, anota esse negócio que é extremamente importante. Quanto mais coisas você tenta fazer, o seu leque de oportunidades é menor, porque você deixa de ser um recurso especializado, um recurso importante. É como se você se tornasse um clínico geral. O clínico geral, ele é muito fácil de ser substituído e por esse motivo ele acaba não sendo tão valorizado. Então, assim, o médico que é um plantonista ou que é um clínico geral, ele não é nenhuma crítica, mas é uma observação, né? Ele recebe menos do que um médico que está especializado. O médico que é especializado, por exemplo, um bom cardiologista, ele recebe muito mais do que um clínico geral. E às vezes você chega num grau de especialização, como por exemplo, eu tenho um colega médico que ele é especializado em operar ombro, sabe? Ombro, só opera ombro, mais nada. Aí você fala, cara, então esse cara que vai operar ombro, ele vai morrer de fome, porque tem tanta coisa para ele poder operar, ele se especializou só em ombro, não opera mais nada, então ele deve operar um cara a cada 10 anos. A agenda dele tá cheia. Porque se a gente for pensar, você pensar aí no Brasil, temos milhares ou milhões de pessoas que têm problema no ombro. E quando você tem um problema, você vai procurar um especialista e você vai pagar muito mais caro por um especialista porque você quer que ele resolva o seu problema. Eu não vou no pediatra quando eu estou com dor no ombro. Eu não vou no clínico geral. Eu vou no ortopedista, e aí tem alguns ortopedistas que são meio genéricos, eu vou procurar um ortopedista especializado em ombro. Então, quanto mais você se especializa, mais oportunidades você tem e mais referências você vai ganhar naquilo. Isso vale para toda a carreira. Usa essa analogia aí do médico, anota isso aí, começa a repensar a sua carreira nisso, porque cada vez mais que eu comecei a fazer isso na minha carreira, eu tive um resultado 10 vezes maior do que o que eu tinha tentando fazer várias coisas. Então, quando eu comecei a minha carreira abrindo a empresa, saindo da Força Aérea em 2014, eu procurei tentar fazer várias coisas, né? Que todo mundo acha que quanto mais coisas você fizer, mais oportunidade você vai ter. Então, implementamos PMO, também gerenciamos projeto TI, também gerenciamos planejamento, também fazemos metodologia, enfim. Você coloca, vai lá e faz aquela sua descrição da empresa querendo fazer 500 coisas. E daí ninguém contrata você. Por quê? Porque fica confuso. Ele abre o site seu lá, por exemplo, e a sua empresa faz RH, consultoria empresarial, projetos, faz consultoria financeira, você também faz, enfim, tudo. Aí você lê o site ali e fala, poxa, não entendi o que esse cara quer fazer. Não, acaba não contratando ele. E quem tem uma necessidade específica,
por exemplo, o cara vai contratar a implantação de escritório de projetos. Ele vai pesquisar lá no Google ou vai pedir referências na rede de networking dele de empresas que são especializadas em implantar escritório de projetos, entendeu? Então, quanto mais você é especializado, mais você tem clientes. Se você for um profissional que trabalha numa empresa privada, por exemplo, a regra é a mesma. Se você tem um cara que faz tudo lá na sua empresa, ele também não faz nada. Você vai ver que as pessoas que estão melhores remuneradas, as pessoas que têm melhores cargos na sua organização, eles se especializaram em alguma coisa. Então, eu sou um excelente gerente de projetos de implantação de SAP. Esse é um cara que no mercado ele é muito valioso. Eu sou um excelente gerente de projetos de implantação de Salesforce. Sou um excelente gerente de projetos de engenharia. Enfim, qualquer coisa que você determinou, contanto que você se especialize naquilo, seja bom e tenha reconhecimento, você vai começar a ter um bom caminho de carreira. Então, as duas coisas que eu quero tratar aqui hoje, vou mudar aqui para a gente poder desenhar aqui na telinha, né? Deixa eu organizar a mesa aqui para desenhar na telinha, né? As duas coisas que eu quero falar hoje é que, em primeiro lugar, você tem que ter cuidado com essa questão de generalização, de sair fazendo um monte de coisa por aí, ou de sair fazendo um monte de certificações por aí, se aquilo lá não estiver alinhado com o seu objetivo de carreira. Isso é muito importante. E a outra coisa que você precisa fazer é que eu recebi um monte de perguntas ontem e anteontem, de comentários, me perguntando qual que é o melhor mercado, se é melhor trabalhar fora do Brasil, no Brasil, dentro do Brasil, se é melhor trabalhar em São Paulo, no Rio, em outras cidades, dentro da cidade, se é melhor você ser um gerente de projeto de TI, de engenharia. E tira esse negócio da sua cabeça, tira essa coisa da sua cabeça. Não importa qual que é o mercado que está crescendo mais hoje. O que importa é o mercado que você gosta, no qual você quer se diferenciar. Isso é extremamente importante. Se eu falar para você hoje que o mercado que está mais em crescimento, por exemplo, é a implantação de Salesforce, e você não gosta disso, você não sabe nada de Salesforce, você vai começar a estudar agora, para daí tentar entrar naquele mercado. Só porque eu falei para você que as pessoas estão ganhando dinheiro naquele mercado, isso é uma bobagem, sabe? Assim, é um negócio que não tem o menor sentido. O caminho é o inverso. Em primeiro lugar, você seleciona aquilo que você gosta. Eu gosto de projetos de arquitetura. Eu gosto de gerenciar eventos. Você gosta de gerenciar eventos? Então vira gerente de projeto de eventos. Ah, mas hoje não tem nenhuma vaga, ninguém procura gerente de projetos de eventos. Se especializa em gerenciar evento que você vai ver se você não ganha dinheiro. Aposto com você daqui a pouco. Eu conheço pessoal que gerencia, por exemplo, o Rock in Rio. Gerencia grandes eventos por aí. Esse pessoal tem agenda cheia e faltam pessoas que têm a capacidade de gerenciar grandes eventos. Gerenciar esses shows aí de Paul McCartney, de tudo quanto é coisa aí que a gente tem no Brasil. Gerenciar qualquer tipo de evento. Tem gerente de projetos especializado no gerenciamento de feiras. Essas feiras automotivas, enfim, um monte de coisas aí. Então, se você gosta dessa área, você gosta de evento, e você gosta de gerenciamento de projeto, é isso que você tem que fazer. Não fica perguntando por aí onde é que tem vaga, onde ganha mais, onde ganha menos, porque isso não é legal. Depois você vai ficar preso, talvez, a uma profissão que você não gosta. Que era uma coisa que, por exemplo, eu recebi um comentário do Carlos, aí, grande amigão meu, Carlos. Ele falou, poxa, Maré, que muitas vezes a gente fica preso na questão salarial, né? Tá pagando mais na área de engenharia, então estou trabalhando na área de engenharia, mas eu não gosto de engenharia. Eu queria ser gerente de projeto de recursos humanos, por exemplo. Então, em primeiro lugar, defina o que você quer fazer. Porque aquilo que você quer fazer é onde você vai se especializar. Que, por exemplo, assim, eu posso dizer de verdade, né? Parece essas coisas de automotivação aí de filme, esse negócio todo, né? Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto de verdade mesmo, assim. Eu não levanto de manhã me arrastando ali porque eu sou obrigado a ir no negócio, que eu não quero ir, mas eu preciso ir porque eu tenho que receber, assim. Não tenho isso, graças a Deus. E aí você fala, poxa, mas é porque você tem um monte de opção. E não é essa questão de ter um monte de opção. A gente cria as opções.
Eu também, como você, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho 3 crianças, né? Tenho esposa, tenho um monte de coisa aí para cuidar. Então, assim, eu não posso me dar ao luxo de falar, cara, não vou trabalhar em nada hoje, vou ficar sentado aqui tranquilo, pensando no que eu gostaria de fazer. Na hora que eu decidir o que eu gostar de fazer, eu vou lá fazer. Não é assim. Você tem que combinar a sua necessidade, obviamente, mas sempre direcionar a sua necessidade para algo que está alinhado com o que você gosta de fazer. Porque aí você vai se empenhar mais. Eu gosto de ler os livros da área de escritório de projetos. Eu gosto de estudar as ferramentas de projeto mesmo. É um negócio que eu faço todo dia. Não tem um dia que eu não estou lá assistindo vídeo no YouTube, no LinkedIn, pegando um livro novo sobre alguma ferramenta da Microsoft, enfim. Eu não me sinto obrigado a fazer isso. Poxa, hoje tenho que estudar Project, aí pego o livrão lá do Project, dou uma folheada, encho o saco. Não, eu gosto daquele negócio. Eu gosto de achar empresas nas quais eu posso ir lá e encontrar um desafio de Project e resolver, encontrar um desafio de alguma coisa ali e resolver. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua carreira é definir o caminho que você quer seguir, sem ficar pensando muito nessa questão de mercado e no que o pessoal está falando por aí, não. Senão você vai ter dificuldade, tá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui, aí vou mudar ali para a nossa telinha para a gente poder falar um pouco sobre essas questões, né? Então, vou voltar aqui em cima, beleza. O grande Rataka aqui também. Márcios, o medo de ir em determinada direção. A gente sempre tem medo de ir em determinada direção, né? E o fato da gente ter medo de ir em determinada direção causa duas coisas. Ou você vai da mesma maneira tendo medo, ou então você segue a opinião de outra pessoa. Que daí você mascara o seu medo como se outra pessoa tomasse decisão para você. Então é muito mais fácil chegar aqui, o Mário falar para você, ó, o Mário me disse que a grande bola da vez em gerenciamento de projetos é aprender gerenciamento de programas e trabalhar na Indonésia. Então eu vou fazer a certificação PGMP e vou lá para a Indonésia. Cara, mas e se não der certo? Você tomou uma decisão baseada na opinião de um cara aí que você está ouvindo, sem estar relacionada com os seus objetivos, com as suas necessidades, né? E essa questão de ter o eixo Rio-São Paulo, né? É que assim, o Rio e São Paulo são cidades gigantes, não só em termos de Brasil, mas do mundo, né? São Paulo é uma mega cidade aí que tem uma baita economia. Por outro lado, também, uma coisa que acontece na seleção de onde você quer morar é que quanto maior a cidade, maior a remuneração, maior a competição e maior os custos. Então, por exemplo, se você, sei lá, paga 20 reais para almoçar aí numa cidade normal, você paga tipo 50 reais para almoçar em São Paulo. Você paga 20 para estacionar lá em São José dos Campos, onde eu moro, por exemplo. Você passa em São Paulo, você deixar estacionado o seu carro lá um dia, você vai pagar 70, 80 reais. Então também toma cuidado com isso, porque eu vejo muitos colegas meus que resolveram mudar para uma cidade maior ali, São Paulo, enfim, outra cidade, e que depois acabou se arrependendo porque aparentemente ganhava 10, 20% a mais, mas que os custos eram muito maiores. Então tem uma série de coisas a ser consideradas aí. Deixa eu arrastar aqui as perguntinhas e aí vou mudar lá para nossa telinha aqui para a gente falar sobre caminhos de carreira hoje. Então temos aqui um colega que procura para auxílio, profissional multidisciplinar. Eu não acho não, que o, não sei qual que é o primeiro nome aqui, o W. Souza, né? Não sei se é o Wellington ou qual que é o nome aqui, mas profissional multidisciplinar. As empresas falam muito desse negócio de multidisciplinar, mas no final das contas, ninguém quer um cara muito multidisciplinar não. Você quer que o cara seja especialista em alguma coisa e que ele conheça superficialmente outras áreas, porque o que acontece é que você vai ter que se relacionar com outras áreas, tá? Então, quando eu falo em especialização, o médico que é especialista em ombro, meu colega aí, por exemplo, ele continua entendendo das outras coisas, tá? Se você for lá com febre ou, enfim, outras coisinhas ali, ele não esqueceu esse negócio, ele tem uma visão, mas ele se especializou em uma coisa. Na hora que eu desenhar aqui na telinha vai ficar mais claro para você. Mas é o que nós chamamos de formação em T. Você precisa ser generalista, que é a parte de cima, mas você precisa se aprofundar em algum lugar, que é o que chamamos de formação em T. Muita gente entende essa questão de generalista que você deve ficar só no pedacinho em cima do T. Se você fizer isso,
você não vai fazer nada bem. Você conhece de todas as áreas, mas na hora que precisa resolver algum problema, você não sabe de nada em detalhe lá da área, tá? Vamos ver aqui o que é urgente, o que é importante. Isso aí é uma questão fundamental, né, da produtividade, né? Eu vou falar disso aí também, tá, André? De você diferenciar o que é urgente aí do que é importante. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Se não, a gente já muda aqui de telinha para podermos, beleza, quando eu diz aqui especialista em engenharia, me refiro a uma área específica, sim. Isso aí já vai ficar mais claro. Deixa eu mudar aqui de lado. Vamos ver se dá pra gente enxergar aqui direitinho. Tem uma luzinha meio chata aqui. Aí, beleza. Bom, então o que acontece, né? Existem caminhos de carreira. Deixa eu ver um jeito que fica menos pior aqui pra gente. Então existem caminhos de carreira. E quando você pensa na sua carreira, sempre partir do específico. Opa, calma aí que travou tudo aqui agora. Vamos ver se vai em Word aqui mesmo, então. Tá, tirando. Beleza, vamos lá. Calma aí, só atualizar aqui. Desenhar, beleza. Então quando a gente fala de carreira, opa, meus probleminhas técnicos aqui, hein? Tem que arrumar uma outra caneta. Calma aí, me dá um segundo aqui. Fiz uma atualização do Windows ontem. Vamos ter que ir sem canetinha aqui mesmo. Vamos lá. Bom, quando a gente pensa em carreira, né? Vamos colocar aqui então como texto mesmo. Você tem que partir do específico para o geral. Legal? Deixa eu aumentar aqui pra gente, ver se fica melhorzinho, pelo menos a gente fica com umas anotações aqui. E o que significa esse do específico para o geral, né? Se eu for pensar como é que eu fui traçando a minha carreira aqui, e indo direto para essa pergunta aí do Tainan, em primeiro lugar, a questão da sua carreira começa com uma determinada formação. Lembra que a gente, para poder gerenciar o projeto, nós precisamos de informação de negócios, nós precisamos de informação técnica e nós precisamos de informação de gestão. Quando a gente fala de informação de negócios, é a indústria que você conhece ou que você trabalha. Então, se você trabalha na indústria farmacêutica, trabalha na indústria aeronáutica, enfim, qualquer tipo de indústria aí, é o que nós chamamos como conhecimento de negócios, ok? Você conhece aquela determinada indústria. A questão técnica é basicamente a sua formação em termos de graduação. Então, você tem uma formação técnica em engenharia, você tem uma formação técnica, por exemplo, em TI, uma formação técnica em marketing, em finanças, enfim. E quando a gente fala em gestão, a gente fala gestão do projeto, que seria a sua administração. O que é a administração do projeto, né? Esses aqui são aqueles 3 tópicos que a gente sempre fala, né? A parte de negócios é o que a gente conhece como business analysis, a parte de estratégia, a parte de entender a indústria, de requisitos de stakeholders, de requisitos de negócio, de modelos de negócio, para você poder saber que o seu projeto se encaixa em uma determinada indústria. A nossa parte técnica, por exemplo, se você fez uma graduação em finanças, por exemplo, você tem um grande conhecimento em finanças. E a gestão do projeto é a administração do projeto. Basicamente, seu escopo, tempo, custo e demais áreas ali que a gente vai ter. Legal? Então, uma vez que você definiu isso, a gente costuma começar a nossa carreira por onde? Você começa a sua carreira pela sua graduação, certo? Então, vamos supor aqui que a sua graduação, por exemplo, é engenharia. Você não se forma em engenharia para daí você poder, a partir de se formar em engenharia, você já vira gerente de engenharia, né? Então, você acabou de se formar, imagina que você é recém-formado, e de recém-formado você pula para virar diretor de engenharia. Isso é uma coisa que não dá para fazer. Você pula para virar gerente de engenharia. Isso é um negócio que não dá para fazer, a não ser que seja a sua empresa ou a empresa do seu pai ali, né? Mas assim, não é normal. Você se formou em engenharia ou qualquer outra coisa, né? Você se formou em administração, em alguma coisa, você vai virar estagiário. Ou você vai virar trainee. Ou, enfim, você vai virar alguma coisa ali que vai estar relacionado à sua formação técnica. Então, o início da formação é muito mais para o lado técnico do que para o lado de negócios. À medida que você vai se desenvolvendo nesse negócio aqui, você vai e vira supervisor, vira coordenador, vira gerente, enfim, vira diretor e por aí vai. Quando você for subindo aqui,
você vai começar a ter que adquirir aquela formação de negócio e a formação de gestão. Então, todo mundo começa com alguma formação técnica. Se você é de recursos humanos, por exemplo, ou você é psicóloga, você é de marketing, da gestão de eventos, enfim, procure em primeiro lugar se fortalecer nesse negócio aqui. Porque é o que a gente vê mais por aí, todo mundo falando dessa questão de gestão, soft skills, aquela coisa toda, sendo que não tem o básico, que é a sua formação técnica. Se você lê, por exemplo, os livros do Dale Carnegie, onde ele fala daquele negócio lá de influenciar pessoas e aquele negócio todo, né, de soft skills, que é muito importante, que diferencia a gente, ele coloca que isso somente é verdadeiro se você tiver um básico de formação ou capacidade. Não significa que você tem que ter uma graduação, mas você precisa ser bom em alguma coisa, né? Quer dizer que você tem que ter alguma capacidade técnica. Ninguém vai seguir você porque você tem boas soft skills, mas você não sabe fazer uma planilha financeira, você não sabe, enfim, executar o trabalho do dia a dia ali. Então isso é uma coisa que não dá para fazer. Ele inclusive coloca lá no livro dele, o Dale Carnegie, é um cara muito bacana, mas o problema é que as pessoas muitas vezes leem só um pedaço do livro, né? Pedaço que ele fala dos soft skills, ele fala, na verdade, que, por exemplo, os top CEOs são os caras que têm mais soft skills, certo? Só que, para poder virar CEO, ele precisa de um mínimo de capacidade técnica. Quer dizer, se você não passou na capacidade técnica, você é incompetente em marketing, não dá para você virar diretor de marketing só porque você tem soft skills. Então, você tem que ter um básico de capacidade técnica para daí você poder adicionar soft skills, para daí você poder adicionar habilidades de negócio e por aí vai. Então não adianta você sair por aí só fazendo curso de oratória, apresentação, aquele negócio todo ali, se você não tiver esse negócio básico, tá? Então todo projeto a gente vai ter essa questão das diferentes formações, né? E eu vi uma perguntinha aqui do Thiago, né? Se a formação já engloba os 3 requisitos aqui, ela engloba os 3 requisitos, sim. Mas você precisa ainda assim se aprofundar em algum deles. Que, por exemplo, se você se formar em administração de empresas, em princípio você tem uma parte técnica, que você vai ter finanças, RH e etc. Você tem uma parte de gestão, você vai ter gestão de pessoas, aquela coisa toda. E você até tem um conhecimento de negócio, mas seu conhecimento de negócio é teórico. Você não entrou numa indústria ainda. Você estudou indústrias lá na faculdade. E o seu conhecimento de gestão, ele também é teórico. Porque você ainda não gerenciou nenhuma equipe, organização, planejamento, nada disso. A sua formação técnica é que muitas vezes já é prática, porque lá você tem laboratório, você tem trabalho, você tem uma série de coisas ali. Então você vai entrar nesse nível técnico, que é onde você acaba sendo mais forte pela sua graduação, e aí você vai migrando aos poucos ali para o seu nível de gestão de negócio. Então quando a gente fala de carreira, né? Dicas de carreira aqui, pense que você nasce do princípio da especialização, e depois disso você pode abrir o leque, ok? Então, se eu for pensar aqui de acordo com a minha carreira, por exemplo, só para te dar como exemplo, eu formei em engenharia eletrônica. E com engenharia eletrônica, quando me formei, fui trabalhar com o quê? Com engenharia eletrônica, obviamente. Então, fui trabalhar com telecom, fui trabalhar com projetos de TI, e aí isso me permitiu ter acesso à parte de gestão. Então, comecei aqui na parte técnica da engenharia, certo? Técnica da engenharia em projetos de telecom e projetos de TI. À medida que eu fui tendo algum resultado naquilo ali, eu comecei a ter a parte de gestão. Comecei a ter equipes embaixo de mim, recursos, enfim, aquela coisa toda lá, para você se desenvolver em gestão, que exige novos conhecimentos ou novos cursos aqui para você poder fazer. E para você ter uma ideia em termos de gestão de projetos, no início da minha carreira eu gerenciava somente projetos de TI e telecom, utilizando uma única abordagem que era o Guia PMBOK. Só isso. Então a única coisa, né? Especialização total, gerenciar projetos, né? Eu era um gerente de projetos de telecom, utilizando Guia PMBOK. Extremamente específico. Gerente de projetos de telecom utilizando Guia PMBOK. Isso me permitiu ficar bom nesse negócio, porque se eu estivesse tentando gerenciar projetos de TI, de engenharia, de energia, de óleo e gás e tal, no final das contas eu não ia ser bom em nenhum deles
e ninguém ia querer me contratar. Então eu fiquei bom nesse negócio de gerenciar projetos de telecom, utilizando somente o guia PMBOK. À medida que eu fui fazendo isso, eu fui me tornando proficiente nessa coisa. Então, quanto mais você é especializado e mais você pratica, você se torna proficiente naquela parada. Aí, eu comecei a ter uma facilidade em gerenciar esse tipo de projeto, pela proficiência. Tendo facilidade, eu comecei a ter melhores resultados. E tendo melhores resultados, eu me tornei mais valioso naquele pequeno mundo de projetos de telecom com guia PMBOK. Então, me tornei proficiente, facilidade em poder gerenciar uma coisa só, melhores resultados, me tornei mais valioso naquele pequeno mundo de telecom. À medida que isso aconteceu, eu resolvi, depois disso, depois de algum tempo, mais ou menos aí uns 2, 4 anos, depois disso eu resolvi abrir o leque de oportunidades. Então não foi no primeiro dia que eu comecei a gerenciar qualquer tipo de projeto. Eu comecei especializado num determinado tipo de projeto e aí eu resolvi abrir o leque de oportunidades quando aquilo lá estava consolidado, após estar consolidado. Ok? Então, se não estivesse consolidado, não adianta você pular de galho em galho. Você nunca vai ficar bom em nada. Só na hora que você dominou alguma coisa que você passa para outra coisa. Você aprendeu a andar, você quer correr. Você aprendeu a correr, você vai andar de bicicleta. Não tenta andar, correr e bicicleta e natação ao mesmo tempo, que você vai morrer afogado ou vai cair da bicicleta, nada vai dar certo. Então, depois que eu comecei a andar muito bem, é que eu comecei a correr. Na hora que eu corria muito bem, eu aprendi a nadar. Na hora que eu corria e nadava, eu resolvi andar de bicicleta e eu até posso ser um triatleta. Ninguém vira um triatleta no primeiro dia que começou a fazer as coisas, entendeu? Então, abri o leque de oportunidades após estar consolidado. O que eu fui fazer? Isso mais ou menos 4 anos depois, eu busquei abordagens ágeis e busquei o Prince. Então, comecei a aplicar Prince, comecei a aplicar abordagens ágeis. E aí eu comecei a gerenciar projetos parecidos com aquela minha área. Então não dá para simplesmente você sair, poxa, hoje eu gerencio projetos de TI, vou aplicar para uma vaga de gerente de projeto de óleo e gás. Os caras não vão te contratar e se te contratar você vai ter muita dificuldade. Então eu estava em projetos de telecom, mais projetos de TI, e aí eu comecei a pensar em, poxa, já que eu estou aqui nos projetos de telecom, que envolviam lá satélite e algumas coisas lá, eu vou começar a trabalhar junto com pessoas em projetos de energia. Projetos de energia, casa de força, aquele negócio todo, até porque estava um pouco ligado à minha formação em eletrônica. Legal? Então comecei a gerenciar outros tipos de projeto. À medida que eu comecei a gerenciar esses projetos de energia, também surgiram alguns projetos de infraestrutura, porque a gente precisava da parte de energia no departamento de controle do espaço aéreo, e a parte de energia sempre fica dentro de alguma instalação e infraestrutura. Então, comecei a gerenciar alguns projetos de civil. Então, dessa maneira, eu comecei a pegar, por exemplo, você tem um mundinho aqui do seu projeto, certo? Aí agora você dá uma expandida no seu mundo, agora você dá uma expandida, você dá uma expandida. Você não sai simplesmente no primeiro dia, cara, vou gerenciar qualquer tipo de projeto. Então, não diz para você que você precisa estar preso a uma coisa pro resto da sua vida. Você pode, por exemplo, vamos pegar um outro tipo de carreira aí, se você for pensar, né? Cara, eu quero ser gerente de projetos, me formei em marketing e eu quero ser GP de eventos. Poxa, você quer ser gerente de projetos de eventos? Você tem o conhecimento técnico, aí você tem aí as coisas de eventos, né? Outros aspectos aí, análise de mercado, experiência do consumidor, aquela coisa toda, a parte técnica do marketing. Você adiciona a sua parte de gestão, por exemplo, tem um livro somente sobre gestão de projetos de eventos, e aí você adiciona a sua parte de negócios. Que tipo de evento eu quero gerenciar? Eu quero gerenciar feiras automotivas. Poxa, vai entender lá como que uma feira automotiva é diferente de um congresso do PMI, por exemplo. Então, gestão aqui, a nossa gestão de projetos, né? Escopo, tempo, custo, etc. Você já conhece a sua parte técnica, que seria o marketing da coisa, marketing de eventos. E agora você vai especializar. Então, começa a gerenciar só feira automotiva. Se você for a maior referência do Brasil, né? Vou anotar aqui do outro lado. Se for a maior referência do Brasil, em feiras automotivas,
eu tenho certeza que você não vai ficar desempregado e você não vai ganhar pouco, certo? Você vai ganhar bastante e sempre vai ter a sua agenda cheia. Ah, mas quantas feiras automotivas tem? Eu não sei, porque eu não trabalho nesse mercado. Na hora que você se especializar naquele mercado, você vai ver que tem muito mais oportunidade do que você imaginava. Deve ter aí talvez umas 50 feiras automotivas no Brasil, se brincar mais. Você ficou bom em feira automotiva no Brasil, você pode gerenciar feiras automotivas no exterior. Você ficou bom em gerenciar feiras automotivas no Brasil e no exterior, você pode gerenciar outras feiras. Será que tem alguma feira parecida com a automotiva? Então aí você vai ampliando o seu leque aos poucos. Mas essa questão de você ter a especialização ali, ela é muito importante, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntinhas, né? Então o Thiago coloca aqui a parte técnica já é a própria gestão, sim. Mas a gente tem a parte técnica, por exemplo, das finanças, ou a parte técnica de RH, a parte técnica de alguma área específica da administração, e você tem a parte de gestão. Muitas vezes as empresas preferem contratar aqui um engenheiro com conhecimento técnico do assunto, que pode se desenvolver ou se virar para gerir os tipos de projetos, é verdade. É uma tendência atual ainda, mas isso está mudando nas organizações, né? Estou vendo aqui um outro comentário da Macamazzi aqui, de compartilha o pensamento do Thiago, sim. Gestão de projetos veio como um presente, mas você sai um generalista, então agora você tem que se especializar em alguma coisa, tá? Sua formação é excelente em gestão, o Diogo, em gestão da engenharia de produção, mas deixa a desejar na parte técnica. Então, o que acontece é o seguinte, gente. Nenhuma formação é perfeita, né? Deixa eu ver por que diabos essa canetinha aqui não está funcionando. Deixa eu dar uma atualizada aqui, às vezes ela volta a funcionar e a gente fala desse negócio aqui. Peraí, me dá um segundo aqui. Mas o que acontece é o seguinte, mudando aqui enquanto ele carrega aqui pra gente. A gente tem algumas formações que são mais generalistas. Deixa eu aproveitar aqui para resetar o computador. A gente tem umas formações que são mais generalistas e a gente tem umas formações que são mais especialistas. Se você entrou numa formação que é especialista, você tem que procurar a parte da generalização. Se você entrou numa formação que é mais generalista, aí você tem que procurar a parte da especialização. Essa aqui é a questão. Então, por exemplo, quem faz engenharia de produção, quem faz administração, são coisas muito amplas que depois você precisa se especializar em alguma coisa. Não dá para falar, cara, eu sou administrador. Você administra o quê? Cara, eu administro qualquer coisa. Ninguém vai contratar você. Eu sou um administrador especializado em recuperação de empresas, por exemplo. Eu sou um administrador especializado em estruturação financeira das empresas. E aí você vai começar a se tornar um profissional mais valioso, como eu falei para você. Então, se você se formou em engenharia de produção também, em princípio, a engenharia de produção permite que você trabalhe em tudo quanto é lugar, né? Deixa eu ver aqui se essa canetinha aqui está desconectada por algum motivo. Nós estamos com uma boa escrita aqui. Mas não uso meu CREA, porque eu não tenho atividades técnicas, que é a pergunta do Tainan aqui. Grande Molina por aí, né? Para resumir, você começa pela sua área de formação, depois da prática você pode partir para outras áreas, é isso que eu recomendo, tá? Então, não sei se é uma regra geral aí, mas é algo que funcionou para mim e que eu vejo funcionar para muitas pessoas e por isso é o que eu recomendo. Não deu certo aqui a nossa canetinha aqui por algum problema de atualização, mas nós vamos lá na parte de conversa aqui mesmo. Então, o que acontece? Você tem essas opções. Opa, temos um lápis aqui. Vamos ver se funciona aqui melhor para a gente poder entender a coisa aqui. Então, olha só. Deixa eu ver se vai dar certo. Peraí. Tá. Nada com as vantagens da improvisação aqui, né? Então, beleza. Então, se a gente pensar nessa questão... Peraí. Se a gente pensar nessa questão de especialização, o que acontece? Você tem algumas graduações que são mais especializadas do que outras. Então, por exemplo, quem fez engenharia de produção, então quem fez produção, quem fez administração, você muitas vezes teve uma grande formação nesse pedaço aqui de cima do T. Então, quem fez engenharia de produção, o cara pode trabalhar, por exemplo, em produção do agronegócio, ele pode trabalhar numa indústria de alimentos, ele pode trabalhar em uma linha de produção, uma série de coisas aí que você vai ter que fazer.
Se você simplesmente se apresentar como um engenheiro de produção, você vai acabar tendo dificuldade. Eu conheço várias pessoas nessa área, né? Você tem que escolher alguma coisa que você quer se aprofundar. Então, eu quero me aprofundar, por exemplo, em engenharia de produção para o agronegócio. Tá? Então, você quer se especializar em engenharia de produção para o agronegócio, você conhece toda aquela coisa, teoria de filas, todas as coisas ali. No agronegócio, quais dessas coisas são utilizadas? Bom, aí você tem, por exemplo, uma coisa diferente do que se você resolvesse se especializar num outro T aqui, que poderia ser um PCP, por exemplo, de uma indústria de siderurgia, por exemplo, certo? Então, quem se formou nessa coisa geral tem que procurar se aprofundar em alguma coisa. Se você se formou em administração, você tem que procurar se especializar em alguma coisa. Esta é a minha opinião, tá? Porque senão, você simplesmente mandar um currículo de engenharia de produção para mim, por exemplo, eu vou ficar com dificuldade de avaliar se eu deveria contratar você ou não. Se você me mandar que você é um engenheiro de produção, que é a sua área de formação generalista, e que você se especializou, por exemplo, em gestão de estoque de um determinado tipo de empresa, aí eu vou poder colocar você num projeto que eu tenho atualmente, por exemplo, que é um projeto de logística global. A gente tem um projeto aí de supply chain, que fazemos a gestão de projetos, em que eu preciso de pessoas que entendam aqui de estoque, de Warehouse Management System, WMS, de transporte, TMS, preciso de alguém que entenda aqui de sistema ERP, que no caso lá é o SAP, informações aqui de supply chain. Preciso de um engenheiro de produção hoje para isso, mas não preciso de um engenheiro de produção generalista. Eu preciso de um engenheiro de produção que tenha se especializado em supply chain, de uma área específica de varejo alimentos, que é o projeto que eu estou trabalhando hoje. Então, se você for mais especializado, as pessoas vão encontrar você. Isso vai facilitar a sua vida. Se você se formou em administração, por exemplo, né, eu tenho um colega meu que se formou em administração de empresas, então ADM, também é um negócio generalista, tá? Ele se formou em administração de empresas e esse cidadão se especializou em fusões e aquisições. Na verdade, aquisições de pequenas empresas. Então, é esse negócio que ele se especializou. Duda, colega meu. Então, se formou em administração, se especializou em aquisição de empresas. Fazer due diligence, fazer avaliação, valuation de empresas, esse negócio todo, é essa coisa aqui que ele se especializou. E ele falou, poxa, Mário, eu gosto desse negócio que eu faço e eu queria adicionar gestão de projetos. Hoje ele faz gestão de projetos de aquisição de empresas. Então ele tem lá no cronograminha dele o que vai fazer do valuation, de contabilidade, o due diligence, o levantamento de processos, até ele poder definir qual que é o valor da empresa e decisão de compra ou não compra. Então o cara formado numa coisa generalista, decidiu se especializar numa coisa, e sabe quantas empresas hoje precisam fazer due diligence, avaliação, aquisições? Milhares de empresas. Milhares de empresas. O Duda tem mais cliente do que ele pode fazer com a corretora de valores dele. Para você ter uma ideia. Então você fala, poxa, o cara se especializou numa parada, e aí você fala, então ele vai morrer de fome, porque ele se especializou em aquisição, ocorre uma aquisição a cada 10 anos, é porque você está fora desse mercado. Na hora que você se especializa e entende o mercado, você vê que ele é muito maior do que o que você achava. Então quando você fica nesse negócio de ser generalista, não aparece nenhuma vaga para você. Imagina que o Duda tivesse se formado em administração e aí ele começa a mandar o currículo dele por aí e fala, cara, sou administrador, estou procurando uma vaga em qualquer área da administração. Aí eu penso, poxa, será que eu colocaria o Duda para trabalhar com RH? Colocaria o Duda para trabalhar com finanças? Não sei, é um cara genérico, como é que eu faço para poder alocar ele em alguma coisa? E eu não disse que você precisa ter uma perninha só do T. Comece com uma perninha do T, para que você fique bom naquilo. Vamos dizer que ele é proficiente em aquisições agora, ele resolveu abrir um outro braço aqui, que ele resolveu se especializar também em recursos humanos, em outsourcing. Aí ele vai lá, se aprofunda naquela parada, e agora ele pode dizer que ele é especialista em duas coisas. Eu sou formado em administração, eu sou especializado em aquisições, e eu sou especializado também em outsourcing, nas duas coisas. Entendeu? Então, você pode adicionar outras perninhas.
Hoje, eu tenho várias perninhas, mas eu tenho mais de 15 anos trabalhando, tá? Eu acho que o grande erro é que as pessoas, por exemplo, chegam e olham um profissional que está lá na frente. Então, poxa, Mário está trabalhando há 15, 20 anos no mercado. Então, eu implemento PMOs, que eu já falei para vocês. Eu implemento ferramentas, PPM e outras ferramentas. Eu faço treinamentos. E ainda temos uma parte de desenvolver metodologia, que entra lá dentro do PMO, mas temos uma parte de desenvolver metodologia. E ainda temos um outro bracinho aqui que a gente gerencia projetos em nome do cliente. Então, gerencia alguns projetos industriais, projetos de construção civil em nome do cliente. Só que esses bracinhos aqui que eu desenvolvi, não foi assim, ó, saí do T, aí comecei a fazer projeto de PMO, projeto de engenharia, projeto de outra coisa. Não foi assim. Eu saí do T, de engenharia, eu resolvi me especializar num tipo de projeto específico, projetos de telecom e de TI. Quando isso aqui estava bem enraizado e bem profundo, eu tinha um reconhecimento nesse negócio, eu resolvi que eu ia fazer outro tipo de projeto. Quando eu me aprofundei naquele outro tipo de projeto, você pode pegar algum outro, tá? Então, eu acho que esse negócio aqui é extremamente importante. Escolha aquilo que você quer fazer. Muita gente vem me falar, Mário, por onde que eu começo? O que eu quero fazer e tal? Qual área que dá dinheiro? Não pergunte qual área que dá dinheiro. Não pergunte qual área está crescendo. Não pergunte essas coisas. Pergunte o que você gostaria de fazer. Eu recebi um comentário de uma amiga minha no ano passado, né? Poxa, Mário, me ajuda aí com a carreira e tal. Eu sou gerente de projeto, não estou achando vaga. Aí eu falei, você é gerente de projeto de quê? Ela, poxa, sou gerente de projeto de gerencio qualquer projeto. Eu falei, cara, ninguém vai te contratar. Seja mais específica. Eu gerencio projetos de TI. Ainda é muito amplo. Por que eu contrataria você? Aí ela, poxa, eu implemento projetos de CRM. Eu falei, cara, agora você está no caminho. Então, você tem alguma formação qualquer lá, TI, sei lá o que era. Você resolveu se especializar em projetos de TI, de implementação, e especificamente em projetos de CRM, que já é um negócio bastante amplo. CRM envolve Dynamics, Salesforce, tem indústrias de CRM. Você virou especialista em Salesforce. Não vai faltar emprego para você. Não vai faltar emprego para você. Agora, porque eu estou te dizendo que tem vaga de Salesforce, não corra atrás desse negócio. Se você se especializar em outra coisa, eu quero me especializar em projetos de engenharia, eu quero me especializar em fazer shopping center. Não vai faltar emprego para você. Se você se especializar em alguma coisa, não vai faltar emprego para você. Se você não se especializou, é onde você entra ali numa vala comum, em que você é igual a todas as outras pessoas e aí fica difícil selecionar. Então, por exemplo, eu sei de vários projetos hoje que estão em andamento com diferentes CRMs e que não conseguem achar o gerente de projeto para esses CRMs. E não é só disso, não estou falando para você ir lá e se especializar nesse negócio. É em qualquer coisa. Então, por exemplo, você resolveu se especializar em gestão de projetos industriais, em uma determinada indústria específica, na indústria de papel, por exemplo, não vai faltar emprego para você. Você resolveu se especializar em projetos industriais da indústria química, não vai faltar emprego para você. E você pode começar a fazer outras coisas, né? Que é o que o Tainan está colocando aqui. Então, ele se especializou na implantação de linhas industriais e construção civil. E agora ele quer se especializar em implantação de PMO. Tá ótimo, é isso mesmo que você tem que fazer. Então, o caminho de carreira, pessoal, é essa coisa. Em primeiro lugar, né? Sorte que você está assistindo agora e não assistiu há 3 anos atrás, mas ainda é tempo. Porque tem gente que chega lá nos 50 anos de idade, né? Nos 60 anos de idade, e aí não tem mais chance de mudar a sua carreira. Se você tomar essas decisões da sua carreira hoje, daqui 2 anos e daqui 5 anos, eu tenho certeza que você vai estar num lugar completamente diferente do que você está hoje. Porque muitas vezes a gente fica patinando lá na nossa carreira, porque você entrou na sua carreira ali, por exemplo, vamos dizer que você se formou em psicologia, psicólogo. Aí você resolveu fazer tudo. Não, eu resolvi psicólogo, eu resolvi me especializar, por exemplo, em testes de personalidade, MBTI,
DISC, esse tipo de coisa aqui. E aí eu resolvi, como psicólogo, me especializar em tratar de equipes de projeto cross-culturais. Se você fizer isso, que é a área que você gosta, não vai faltar emprego para você. Eu conheço 2 pessoas que fazem só isso. Trabalha com cross-cultural work. E aí tem aqueles livros lá, por exemplo, da Erin Meyer, MBTI, DISC, modo de conflito da pessoa, aquele negócio todo. Psicólogo ganhando 20, 30 mil reais para poder trabalhar nessas áreas de gestão de projetos aqui. Enquanto que, por outro lado, também tem psicólogos por aí tentando vender consultas a 50 reais e tendo dificuldade para fazer aquilo, tá, pessoal? E não é uma crítica, mais uma vez, né? Não é uma crítica aqui, mais uma vez, é uma questão de decisão. É uma questão de você tomar boas decisões ali na sua organização, né? Tô vendo aqui, ferramentas, bom dia, tá nessas patinadas aí, é isso aí, Thiago. Então, assim, toma as decisões e segue daqui para frente, não importa o que passou, né? Eu te digo que você tomar boas decisões hoje, em 2 anos, 5 anos, você está num outro patamar de carreira, né? Não vou ficar aqui dando exemplos de profissionais, né? Mas, assim, a gente vê alguns profissionais que estavam numa determinada situação ali por muito tempo e que em 2 anos de carreira ou em 5 anos de carreira deu um salto, assim, de 10 vezes, de 10x mesmo. E é totalmente possível você fazer isso. É uma questão de especialização. Não tenha medo da especialização. Não tenha medo da especialização. Isso é um mito. O mito de que quanto mais coisa você faz, eu sou psicólogo de criança, de adulto, de tudo quanto é coisa aqui, você vai ganhar 50 reais por hora. Você resolveu virar psicólogo somente de equipes de alta performance, cross-culturais, você vai ter um monte de emprego e você vai ganhar bastante dinheiro. Então, a especialização é o princípio de tudo, é igual a organização, né? Se você pensa numa empresa, você precisa aí na sua empresa, por exemplo, você está precisando contratar uma empresa que vai fazer limpeza para você, sei lá, um serviço mais especializado, né? Você vai contratar uma empresa, por exemplo, que vai montar a sua infraestrutura de teleconferência, né? Sua infra de telecom ali, por exemplo. Daí você entra no site de uma empresa, ela diz que faz telecom, limpeza, faz motorista, você fala, poxa, estranho, né? Aí você entra no site de uma outra empresa, como por exemplo a Vitec, aí, quem for contratar, né, já fica aí do grande Marcão, Marco Lagoa. A Vitec faz apenas sala de reunião inteligente. Você vai lá, você vai encontrar aqueles equipamentos da Cisco, da Jabra, aqueles mega equipamentos lá. Se você quer ter uma sala de reunião que realmente funciona, que não cai, que tem qualidade de áudio, qualidade de vídeo, você vai entrar numa empresa especializada. E a empresa especializada vai cobrar muito mais caro do que a empresa que não é especializada. Então, quando você quer algum serviço específico, tenha em mente o médico, o advogado, né? Se você está com um baita problema tributário ali, você tem 100 milhões para receber de impostos. O que você vai fazer? Você vai pegar um advogado generalista, daqueles que estão por aí às vezes brigando por valores, ou você vai pegar o maior especialista tributário do Brasil? O maior especialista tributário do Brasil tem certeza que a agenda dele está cheia. Tenho certeza que a agenda dele está cheia. E no gerente de projeto não é diferente, pessoal. Então, faça essa questão de especialização e aí você vai decidir, né? Em gestão de projetos, você pode ter um caminho ali para você ser gerente de projeto. E aí você vai especializando, você pode ser gerente de mega projeto, você pode ir crescendo ali em multiportfólios de projeto. Você tem outros caminhos de carreira, você pode ser um planejador, alguém que faz metodologia, se desenvolver naquilo, virar um analista de PMO. Você pode ser alguém que quer trabalhar com portfólio, seleção e priorização. Então, portfólio, PMO, tem vários caminhos de carreira. Você pode ser alguém que quer trabalhar com ferramentas. Então, você entrou em planejamento e depois você quer trabalhar com ferramentas como PPM e etc. Então, tem multicaminhos, como se fossem as nossas especializações lá de medicina, de advocacia, enfim. Defina o seu caminho baseado nas suas preferências. Não vai pela ideia de outro cara, não, porque não vai dar certo. As suas preferências aí que é o mais importante, beleza?
Bom, então é isso aí. Deixa eu voltar aqui para a nossa câmerazinha. Podemos encerrar o live de hoje. Não esquece aí de compartilhar, né? Eu vi que muita gente está sendo ajudada aí pelas questões de carreira, né? Mas acima de tudo, compartilhem esse negócio, porque eu acho que se a gente tivesse mais informações sobre como escolher a nossa carreira, a gente não tava com tantas dificuldades aí, né? As dificuldades muitas vezes estão em ficar ouvindo conselhos por aí que não estão alinhados com os nossos objetivos, né? E aí é onde começa a surgir as grandes dificuldades e desvios. Então, a live fica aí 24 horas. Essa semana vai ter live todo dia, amanhã tem live de novo. Amanhã vamos falar da carreira internacional de gerente de projetos. Quem quer trabalhar fora, que coisa você deveria ter, né? Muita gente pergunta qual certificação, precisa de inglês, não precisa, o que mais que precisa ali. Eu vou dar a minha opinião e a minha percepção nessa coisa. Mas é importante que você possa realmente aplicar isso, né? Então, assim, poxa, legal, gostei, interessante aí a live, né? O que você vai fazer agora, né? Pega um caderninho desse aqui e vai fazer o planejamento da sua carreira, onde você está hoje, onde você quer chegar. Quais são os passos para você poder chegar lá? Se você quiser, me manda mensagem aí, né? Quem escreveu o caderninho, faz uma foto aí do seu planejamento de carreira e me manda aí de mensagem direta, que é legal ver vocês planejando a carreira e avançando na sua carreira, né? Faz aí seu caderninho aqui, igual eu fiz, e me manda aí qual que é o seu plano de carreira. Manda as dúvidas para a gente poder falar amanhã, na live de amanhã também. E procura ver se você não tem alguém que você poderia compartilhar isso realmente, que pudesse ser ajudado na sua carreira. Porque o que a gente mais vê é falar que o mercado de gerente de projeto, da gestão de projetos é gigante, que tem um monte de vaga aberta, aquela coisa toda. E por outro lado, a gente vê também uma quantidade muito grande, considerável, de gerentes de projeto que estão desempregados. E a verdade é que o mercado está crescendo de verdade, e que tem muita vaga, e que tem vagas com bons salários. O que acontece é que muitas dessas vagas não são preenchidas porque a gente tem essas carreiras genéricas muitas vezes. Então a gente vê aqui uma demanda grande de gestão de projetos. Eu recebo aí sempre vagas, né? Tem um monte de vaga aberta, vagas com boas remunerações, uma série de coisas. Então tem uma demanda grande, isso é verdade, não é coisa que você vê por aí, assim. Tem, por exemplo, eu tenho aqui hoje de cabeça aqui uns 20 projetos que precisam de gerentes, que têm boas remunerações e que não encontram esses gerentes. Por outro lugar, a gente tem uma oferta muito grande de várias pessoas, só que essas coisas são incompatíveis. Porque o mercado está procurando pessoas com aquela formação P, especialização, e as pessoas ou se aprofundaram só num pedacinho e não tem o pedaço de cima, ou não fizeram o pedaço de baixo e são generalistas de tudo. Então o cara que é generalista de tudo, ele não entra nessas vagas. E isso é uma grande dificuldade que nós precisamos resolver no mercado, de certa maneira, né? O grande objetivo de compartilhar isso é até para poder ajudar o mercado de geral aí, de certa maneira. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui, né? O Thiago, por exemplo, se formou em engenharia civil, gerencia projetos em hospitais, olha só que bacana, né? Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui, lá embaixo, bom dia. Então, legal, então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais nada aqui embaixo. Obrigado a vocês, né? Isso aí, Marcel, Iteno Forever, isso aí. Já estava indo embora quando aí, olha só, notificação da live, assiste aí a gravação. E essa é a maior dificuldade, realmente. A gente tem uma grande demanda, de verdade, e a gente tem uma grande oferta, mas essas pessoas estão desempregadas e essas empresas não conseguem achar gerentes de projeto, porque não tem um match dessas duas coisas aqui. A gente precisa ter esse match das duas coisas aí. Compartilha essa live, vai lá, marca aí a galera lá no comentário da live aí, para que outras pessoas possam assistir. Amanhã, então, vamos falar sobre carreira internacional de gerente de projeto. É isso aí, um grande abraço, me manda o seu caderninho, né, com o seu planejamento de carreira, e até a próxima.